né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, veio a público com uma fala, assim, bem direta. O assunto principal, ele negou, sabe? Negou com todas as letras que exista qualquer tipo de acordo político rolando para destravar a pauta da Câmara. Exatamente. E essa fala vem no momento bem específico, né? Porque começaram a circular uns rumores, umas notícias aí, Isso. falando de uma suposta negociação nos bastidores, né? Isso. A ideia que estavam espalhando era que, tipo, para a Câmara voltar a funcionar normalmente, sabe, com as sessões no plenário e tudo mais, teria que ter um compromisso de votar um projeto de lei bem polêmico. E aí que tá o ponto nevrálgico, né? Esse tal projeto é aquele que busca anistiar os condenados lá por envolvimento na tentativa de golpe depois das eleições de 2022. Exato. Um tema, nossa, super explosivo, né? Mexe com coisas muito recentes da nossa democracia, divide opiniões pra caramba sobre justiça, sobre responsabilidade. Com certeza. É um vespeiro. Totalmente. Então, quando surge essa conversa de que isso poderia virar uma moeda de troca para fazer o legislativo andar, aí, bom, o cenário fica mais complicado ainda, né? Bem mais sensível. Por isso que a palavra do Mota como presidente da casa tem um peso enorme nesse contexto todo. Ele tinha que se posicionar. E ele se posicionou mesmo, com firmeza, né? Teve aquela frase que marcou: a presidência da Câmara não entra em barganhas. É importante deixar isso claro. Assim, direto ao ponto. Essa clareza toda, na prática, sinaliza o quê? Primeiro, é uma afirmação de autoridade, né, de autonomia da presidência. É um recado claro, tipo, olha, oficialmente, a pauta não vai ser definida na base do toma lá da cá, ainda mais num assunto desses. Entendi. Uma tentativa de proteger a instituição. Isso, de blindar a casa e a própria liderança dele dessas pressões, sabe? De dizer que certas coisas não estão na mesa de negociação. Mas aí fica a pergunta, né? A gente sabe como a política funciona. Será que uma declaração assim, forte como foi, encerra mesmo o assunto? Ou sempre fica aquela pulga atrás da orelha, aquela desconfiança no ar lá em Brasília? Olha, é uma ótima pergunta. Publicamente, a mensagem foi super clara. Buscou estancar a sangria, digamos assim, dos rumores. Só que, a gente sabe, nos corredores do poder, a pressão não some assim com uma frase, né? O que essa fala faz, na verdade, é aumentar o custo político de qualquer um que tente levar essa negociação adiante. Ah, entendi. Torna mais difícil, mas não impossível. Exatamente. Não impede que se converse sobre outros temas lá na frente, mas para essa pauta específica da anistia, ele colocou uma barreira bem clara. A questão é ver se essa barreira aguenta, né, diante das pressões que sempre existem no jogo político. E ele fez questão de reforçar, né? Falou também que as matérias que apontam uma suposta negociação para normalizar os trabalhos não têm qualquer vínculo com a realidade. Basicamente diz que as notícias eram, inventadas. Isso, e o alcance dessa negação é interessante. Ele foi bem explícito. Não negocio as prerrogativas da presidência, nem com a oposição, nem com o governo, nem com ninguém. Essa parte é fascinante, né? Porque ele está construindo uma imagem ali. De árbitro. Quase isso. De alguém que está acima das disputas, sabe? Pelo menos nesse assunto. Um guardião das regras, da normalidade da casa, distante das brigas partidárias ou dos interesses do governo. Pelo menos no que diz respeito a essa questão da anistia ligada ao funcionamento da Câmara. Resta ver como isso vai se refletir em outras negociações, né? Em outros temas. Entendido. Então, para a gente resumir a informação principal aqui. O ponto-chave é: o presidente da Câmara, Hugo Mota, rejeitou publicamente e de forma bem veemente qualquer tipo de barganha envolvendo a anistia para fazer as sessões voltarem ao normal. A mensagem oficial é essa independência e recusa esse tipo de acordo. Um impasse que chamou bastante atenção, né? Exato. E a nossa fonte principal aqui é um relato chamado Caos Político, Câmara e Senado em impasse. A ideia é a gente entender o que rolou, por quê e o que aconteceu depois disso tudo. Vamos lá. Ok, vamos começar então. O ponto central, me parece, foi a retomada do controle da mesa diretora da Câmara pelo presidente da casa, né? Isso, mas só depois de uma ocupação bem longa da oposição. Longa quanto? Olha, foram quase 30 horas. É bastante tempo. Isso basicamente paralisou os trabalhos legislativos na Câmara.
uma interrupção considerável mesmo. 30 horas? E o que exatamente levou a essa ocupação? Qual foi, digamos, o estopim? Então, o gatilho ali, pelo que a fonte indica, foi uma decisão judicial bem específica, aquela que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ah, certo, essa decisão. Pois é. Isso acendeu a faísca para o protesto da oposição lá dentro. Entendo. Mas eles não estavam lá só para protestar contra a decisão em si, né? Tinham pautas e exigências claras. Sim, sim. Tinham duas demandas principais que foram colocadas na mesa, digamos assim. Primeiro, eles queriam a aprovação de um projeto de anistia. Anistia. Para quem exatamente? A fonte detalha. A fonte não entra em tantos detalhes sobre o escopo, mas o contexto sugere algo ligado a eventos políticos recentes. E a segunda demanda, muito forte também, era o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, lá do STF. Certo, anistia e impeachment do Moraes. E aí a coisa esquentou mais ainda, porque não ficou só na Câmara. Não ficou. A tensão transbordou. O Senado também teve seu plenário ocupado por um grupo de parlamentares. Uma estratégia espelhada, então. Exato. Só que o final da história no Senado foi diferente. Diferente como? A ocupação lá acabou também, certo? Acabou sim, a ocupação no Senado também terminou. Mas, e aqui está a diferença principal, terminou sem que a demanda-chave sobre o STF avançasse. Ah, então não teve acordo para votar o impeachment do ministro Moraes. Nada disso. Não houve acordo para pautar a votação, ou seja, a pressão nesse ponto específico, lá no Senado, não deu o resultado que a oposição esperava. Entendi. Então vamos recapitular rapidinho. Tivemos ocupações nas duas casas, Câmara e Senado. A motivação inicial foi a mesma, né? A decisão sobre o ex-presidente. Isso. Na Câmara, o presidente retomou o controle depois de quase 30 horas de ocupação. No Senado, a ocupação acabou, mas sem acordo para a pauta do impeachment do ministro do STF. Perfeito. E o que é fascinante, eu acho, é justamente observar como as coisas se resolveram ou não se resolveram de formas diferentes em cada casa, mesmo o gatilho sendo comum e algumas demandas também. Mostra bem a complexidade das negociações ali dentro, né? As pressões internas. Exatamente. E claro, é sempre bom lembrar que a gente está aqui só relatando os fatos e as demandas que estão na fonte, sem tomar partido de lado nenhum. Com certeza. Então, o que temos agora é o fim do impasse físico, né? Acabou a ocupação dos plenários. Mas é as tensões políticas que levaram a isso tudo. Continuam aí. E as demandas da oposição, como essa da anistia e do impeachment, elas permanecem como pontos de atrito fortes no cenário político. Exatamente. E isso, eu acho, levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Qual seria? Bom, considerando que as ocupações terminaram sem que as principais reivindicações fossem atendidas, especialmente no Senado, com a questão do impeachment, quais podem ser os próximos passos desses grupos? Que outras estratégias eles podem usar para buscar o que querem? Boa pergunta. E do outro lado, como é que as lideranças do Congresso e o próprio Judiciário podem reagir a essas futuras movimentações? Fica aí essa reflexão sobre os desdobramentos desse cenário todo.